Quando você está de férias, consegue desligar do trabalho e relaxar de verdade? Ou não resiste e continua checando o e-mail da empresa? E se culpa por simplesmente não fazer nada? Quais os benefícios para a vida pessoal e profissional quando o corpo e a mente descansam? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Eu deixo tudo organizado, tudo preparado para realmente me desconectar. É bom que a gente desestressa, esparece mais. Não costumo tirar férias. Muito jovem para isso. É um momento de descanso para curtir com a família. Não dá, porque a gente pensa mais nos compromissos, né? De dinheiro, pagamento de contas. Sempre tem um colega que está com algum problema, te procura, ou alguma chefia, ou alguma coisa, né? Tem que voltar 100% para poder estar desempenhando o melhor trabalho possível. Quem tira férias precisa se desligar, né? Senão não tem sentido a férias. Férias é para descanso. E para falar sobre a importância das férias e bem-estar no trabalho, recebemos o psiquiatra Rodrigo Bressan, professor da Unifesp, presidente do Instituto Ame Sua Mente, o escritor Jaime Ribeiro, cofundador da Educa, e a jornalista Daniela Reis, sócia fundadora da Contente, plataforma de conteúdo e mídia para uma vida digital mais consciente. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. As pessoas desejam tanto as férias e, quando chega, muitas vezes não conseguem desligar, não conseguem relaxar. Por que isso acontece? A gente costuma funcionar em padrões. A gente está acostumado a segunda-feira ligar o botão de que a gente tem que ir para o trabalho e seguir uma rotina de responder e-mail, de fazer a tarefa que a gente está acostumado. Chama-se rotina. E a rotina, ela tem um benefício muito grande para a gente. A gente percebeu isso na pandemia. Quando mudou a rotina, o nível de estresse subiu muito. A gente fala, a rotina do trabalho é estressante. Mas mudança de rotina também é estressante. Então, para a gente mudar a rotina e entrar num ambiente de férias, de relaxamento, de viagem, dá trabalho também. E as pessoas às vezes se orgulham de produzir, e quando tem um momento do descanso, às vezes entendem isso como uma fraqueza, não é, Jaime? Verdade, Andresa. O que acontece é que hoje nós vivemos uma dinâmica diferente na sociedade. A sociedade não é uma sociedade que é ancorada só pela disciplina, mas pelo desempenho. Como diz o Byung-Chul Han, um filósofo coreano radicado em Berlim, que tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Ele diz que as pessoas hoje respondem a esse estímulo do desempenho e sentem culpa quando não estão ligados a alguma produtividade. E talvez esse seja um grande problema, porque a rotina favorece tanto a nossa produtividade, a nossa frequência, a nossa sequência, mas quando nós não conseguimos separar o que é a vida pessoal da vida privada, isso se torna um problema. A gente fala bastante sobre isso em relação ao dia a dia, mas esquece que não é questão de ser jovem ou não ser jovem, ser fraco ou ser forte, é que nós precisamos realmente desse período de interrupção, porque aí talvez a criatividade surja. Você chamou a atenção também ser jovem ou não ser jovem, porque teve uma pessoa ali, né, na abertura do programa que disse, não, férias, eu não preciso de férias porque eu sou jovem, como se fosse uma perda de tempo, não é, Daniela? E a gente coloca como se a gente estivesse perdendo esse tempo, um tempo em que a gente pode ser mais produtivo, um tempo em que a gente pode fazer mais. E a gente esquece de olhar a estrutura, né? Por que a gente está nesse estado de vulnerabilidade que não nos permite parar, que não nos permite descansar? Eu adorei que o Jaime já citou o Byung-Chul Han, porque ele fala muito como a gente se tornou empresários de nós mesmos, né? Hoje em dia, quase não basta só a gente fazer um bom trabalho, a gente tem que falar desse trabalho também, a gente tem que alimentar uma persona nas redes sociais, e é como se fosse um grande valor que a gente agrega à nossa vida, a gente falar que está o tempo inteiro trabalhando, sendo que isso é adoecedor. E não é à toa que a gente é um dos países mais ansiosos do mundo, não é à toa que a gente vive uma crise muito grande em relação ao trabalho. A gente precisa conseguir equilibrar, porque rotina é muito bom, trabalho é muito bom, mas o descanso é fundamental para a gente se regenerar e a gente conseguir continuar, inclusive, tendo essa força produtiva. Pois estar o tempo todo trabalhando e redes sociais também colaboram muito com isso. E talvez por isso seja mais difícil desligar, as pessoas têm essa tentação de responder mensagem e e-mail o tempo todo. Isso afeta a nossa saúde mental? Afeta totalmente, né? Tanto no momento que a gente está trabalhando e a gente não consegue fazer o descanso quando chega em casa, antes de dormir, porque está envolvido no trabalho, quanto nas férias.
Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que, do ponto de vista cognitivo, a interrupção de férias, ela melhora a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de tomar decisões, de pensar os conflitos. Tem um estudo bonito feito com holandeses que, depois das férias, ou as pessoas que não saíam de férias, a performance em algumas tarefas de criatividade, quem voltava das férias era mais eficiente. Então, uma das coisas que pode até ajudar a culpa de não estar trabalhando é pensar que esse descanso que a gente está fazendo nessa época do ano, ele melhora a performance quando a gente volta para o trabalho. E agora pensando, né, no ambiente corporativo, Jaime, que você estuda, porque muitas vezes a pessoa sente essa culpa de pensar também do lado de lá como estão me olhando. Né? Eu quero descansar, eu vou sair então dos grupos, eu não vou responder e-mail. Como é que está também a cabeça do empresário nesse sentido? O empresário, quando ele é comprometido com a saúde mental, e é importante que os líderes entendam que não há mais uma forma de fazer isso, não existe uma nova forma de fazer isso. Nós, os líderes, precisam agora cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Só que o ambiente de segurança emocional nem sempre existe dentro das empresas. O que existe é a cobrança pela produtividade, que é normal, as empresas precisam dar resultado, só que a compreensão de que esse resultado vai vir de um conjunto, de um repertório, e dentro desse repertório a felicidade e o bem-estar do funcionário é muito importante. Então, criar esse ambiente onde o funcionário, onde as pessoas consigam sair de férias tranquilas, porque muita gente diz que não vai sair de férias porque tem medo de sair e perceberem que a pessoa é irrelevante. E essa é a grande questão da segurança emocional no trabalho. Daniela. A gente tem que o tempo inteiro pensar nessa questão estrutural, né? Por que a gente está se sentindo tão ameaçado? Porque a gente não pode parar. Eu acho que a pandemia teve um efeito muito complicado em vários aspectos da nossa vida, mas talvez tenha borrado um pouco essa fronteira, né? A gente começou a trabalhar de casa, todo mundo que podia fazer isso. Até hoje em dia a gente tem ouvido muito o quanto o efeito da pandemia está acontecendo, inclusive quando as pessoas estão trabalhando presencialmente. Às vezes elas estão no mesmo lugar, saindo de uma reunião para outra no Zoom. E não tem aquela interação, porque todo o tempo ele é preenchido. Então eu acho que a pandemia borrou um pouco essas fronteiras e a gente ainda não está sabendo fazer essa distinção, porque além da gente ter perdido pessoas, a gente perdeu emprego, a gente perdeu muito durante esse período. Então é quase como se a gente estivesse fazendo assim, não vou olhar para isso agora, eu vou dar meu máximo e eu não posso me ausentar, porque se eu me ausentar eu serei esquecido. Então, fica um ambiente de muita insegurança, fica um ambiente muito ameaçador. E impossível também não fazer recortes de gênero, assim, quando a gente fala de mulheres que têm filho e que saem de licença maternidade e não só têm medo de não conseguir voltar, como muitas vezes, quando voltam, são demitidas. Então, assim, esse ambiente de trabalho, no geral, está muito adoecedor. Mais ou menos as pessoas passaram a tratar as férias como um privilégio e não como um direito, não é? Exato. E o corpo dá sinais de que precisa descansar? Dá sim. Quando a gente funciona num padrão que a gente está sempre preocupado e ameaçado, você está em luta ou buscando estratégias em que se aumenta o cortisol, aumenta vários hormônios o tempo inteiro. Então, isso está ligado a mais hipertensão, doenças cardiovasculares e tal. Então, ele dá, e o que acontece é que quando você aumenta o estresse, a sua capacidade de resolver os problemas cai. A gente precisa de um certo estresse é normal, é importante que a gente tenha estresse na vida, e ele aumenta a performance. Mas quando o estresse aumenta muito, cai a performance, cai a capacidade de lidar com as coisas. Então, se a gente quer funcionar bem, a gente tem que aprender a quebrar. Mas tem um elemento, né, na conversa aqui que eu acho muito importante das empresas, é que elas têm que criar essa cultura de saúde mental. Então, uma cultura de respeito a questões de saúde mental. E com isso também criar um ambiente de segurança. E um exemplo disso é que com esse aumento do desemprego está caindo o número de pessoas pedindo férias. Que é um fenômeno objetivo que está acontecendo atualmente. Quer dizer, o estresse é tão grande que você tem as suas férias vencendo e você tenta não tirar para manter o seu lugar na empresa. E vai virando, né? Acho que é uma bola de neve, né? De Exato. Efeitos negativos, não é? Exato. Agora, o doutor colocou uma coisa interessante, que é a empresa dá essa segurança de que
né? O funcionário pode sair de férias e certamente ele deve voltar melhor até quando tem esse descanso. Mas ele precisa dessa segurança, precisa ter a confiança para sair de férias. A segurança emocional. Mas é importante também que a gente olhe a outra perspectiva. Eu, como empreendedor, empresário também, apesar de ter provocar esse olhar humanista, preciso entender que algumas pessoas também não querem sair de férias para criar um engajamento artificial. Elas querem mostrar que performam, que estão engajadas com a empresa, mesmo quando, por conta de uma questão de segurança do emprego, para mostrar que elas são relevantes. Elas têm medo, na verdade, de sair de férias ou de serem substituídas. Isso é muito ruim, porque não tem a devida segurança de que vão retornar para o trabalho, mas também muita gente que está envolvida no clima da politicagem, que não performa, se exclui dessa possibilidade de tirar férias, porque o não trabalho vai aparecer ali também. Mas quanto é um medo real? Ou quanto o empresário sabe se a pessoa funciona de fato? Na verdade, nem sempre o empresário enxerga. Existem empresários que são extremamente envolvidos com o negócio, e existem empresários que moram em Miami e ficam tocando o negócio à distância com uma série de camadas até chegar a quem está performando de fato. O que é importante a gente entender é que é dever do líder proporcionar esse ambiente e também implementar ferramentas de avaliação de desempenho para que se não chegue a esse clima, porque destrói todo o ambiente corporativo, inclusive prejudicando a própria saúde mental coletiva da organização. Queria te ouvir, Daniela, justamente sobre isso, esse ócio, como ele pode ser produtivo? Quando a gente entra nesse modo de trabalhar, a gente esquece da parte do trabalho criativo, da parte em que a gente entra num estado de flow, num estado de que a gente está criando com outras pessoas. Eu acho que na cultura de trabalho de agora a gente tem resolvido tantos problemas que a gente esquece de ter os momentos que a gente tinha muito antes da pandemia, inclusive, aquela hora do cafezinho, aquela hora em que você conversa com um colega seu e de repente você resolve um problema muito mais rápido, exatamente porque você não está focado ali naquela reunião que às vezes dura mais do que precisa, tem mais gente do que precisa. E por a gente ter um pouco mais de tempo, as ideias surgem, a gente consegue ouvir o que cada um tem a acrescentar. E eu fico pensando que a gente está em falta com isso, né? A gente está tanto na performance, nos números, a gente precisa provar o tempo inteiro o nosso valor, que a gente está deixando de... Eu não quero nem falar essa palavra se divertir, mas a gente está deixando de fazer o nosso trabalho mais conectado com as nossas habilidades. Eu sinto que muitas vezes a gente só está resolvendo problemas e a gente está esquecendo desse lugar de que o trabalho pode também trazer uma satisfação, ele pode ser um lugar em que você se aprofunda, ele pode ser um lugar em que você se conecta com as outras pessoas. Então, é quase como se a gente tivesse que defender um tempo para a gente fazer a essência do trabalho que a gente faz, em vez de só pular de um problema para outro, enquanto a gente está o tempo inteiro querendo se mostrar presente. A gente precisa voltar a defender alguns espaços em que a gente consiga trabalhar sem pensar tanto na performance, sem pensar tanto no outro, no chefe e tudo mais, para ver se a gente consegue se conectar como time, para ver se a gente consegue se conectar criativamente, porque sem dúvida, quando isso acontece, muda o tom do dia, muda o relacionamento entre as pessoas e muda a qualidade da entrega. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a importância de descansar durante as férias com o psiquiatra Rodrigo Bressan, o escritor Jaime Ribeiro e a jornalista Daniela Arraes. No último bloco, nós falávamos um pouquinho sobre a importância, sobre o ócio criativo, não é? Como que o nosso cérebro funciona nesse sentido, quando há uma pausa e nós conseguimos descansar de fato? A gente tem a impressão que quanto mais a gente foca e fica tentando resolver o problema, a gente vai ser mais eficiente. E isso é verdade para fazer uma conta de matemática ou para resolver alguma coisa menos complexa. Quando a gente pergunta para as pessoas no trabalho, o que mais te deixa estressado? É a sua tarefa ou as relações interpessoais? Todo mundo fala as relações interpessoais.
ou com o chefe, ou com o subordinado, ou com o par que compete pelaquela posição e tal. Por que isso? Porque as relações, elas são muito complexas, sofisticadas. E para a gente entender, tomar decisão e buscar estratégias para lidar com os conflitos no ambiente, a gente precisa tirar essas informações da consciência e a gente sabe atualmente que fora da consciência, o pensamento racional é mais eficiente. Quer dizer, você resolve problemas complexos com mais eficiência. E o descanso, e os breaks, e o cafezinho que a Daniela estava falando, ajudam a fazer isso. A gente precisa se divertir no trabalho. A gente precisa ir tomar um cafezinho e falar mal do chefe. Isso é maravilhoso, porque a gente entra num lugar de humor. O humor facilita que a gente saia daquela mesma batida. A gente precisa desfocar do problema para resolver ele com mais eficiência. Jaime. Por isso que a tarefa de empreender, quando você está no topo de uma organização, de uma empresa, é tão solitário também. Porque não tem um chefe para falar mal, né, Rodrigo? Você não tem ninguém para falar mal, você não tem muita gente para fazer esse humor, para ter essa descarga emocional. Você fica o tempo todo observando entre KPIs, indicadores, performance, lidando com muita gente, precisa ter um equilíbrio mental muito grande, porque ainda assim a sociedade hoje exige que você cuide também da saúde mental das pessoas que trabalham com você, para que o ecossistema não adoeça também. E hoje as pessoas têm a possibilidade de quebrar as férias em períodos, não é? Vocês têm alguma opinião nesse sentido, Daniela? Quanto mais a gente olhar para o trabalho de uma forma integrada com as outras áreas da vida, com a nossa saúde mental, com a nossa família, com as nossas relações, a gente precisaria redesenhar. E eu acho que seria muito eficiente se a gente conseguisse tirar alguns períodos de férias ao longo do ano. Tanto é que, né, esse ano que tem vários feriados, todo mundo tá feliz com os feriados, tipo feriadão, emendando. Eu já vi um meme, tipo, parece que ano que vem é ano bissexto e nos próximos 2 anos só vai ter feriado cair no sábado e domingo. Isso é a tristeza do trabalhador. E é preciso planejar as férias? É necessário um planejamento? Porque planejar dá trabalho também, não é, doutor? Planejar dá trabalho, mas planejar é essencial. Por quê? Pensa o seguinte, né? Eu estou aqui numa tensão de trabalho, eu estou preocupado se eu vou ser demitido, ou se eu vou brigar com o meu chefe, ou se eu não vou atingir o prazo. O que eu fico? Aqui, vivendo alguma coisa que vai acontecer lá na frente que me estressa. Então, não está acontecendo a demissão, mas eu estou vivendo agora. Quando a gente planeja as férias, é a mesma coisa. Eu não estou vivendo as férias, porque eu não cheguei lá, mas eu começo a viver as férias aqui. Ah, eu vou para a praia, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Você tira a mente do que você está vivendo agora e explora o lugar que você vai viajar ou como você vai estar com seus filhos. E viver essas coisas em tempo presente é extremamente saudável. Quer dizer, e quando ela chega, você aproveita melhor também? Tende a aproveitar melhor, sim. É mais fácil de desligar e elas ficam mais completas porque ela tem um investimento emocional maior. Existe uma iniciativa mundial a favor da semana de trabalho de 4 dias. Programas pilotos já foram realizados nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O maior estudo foi feito no Reino Unido, com 61 empresas e quase 3 mil trabalhadores. Sobre isso, nós conversamos com o psicanalista Francisco Nogueira. Do lado do trabalhador, os benefícios são inúmeros, né? Tem uma melhora geral da saúde mental, as pessoas relatam menos estresse, menos burnout, menos cansaço. Elas têm mais relatos de bem-estar e, por consequência, a saúde física também é impactada positivamente. As empresas elas não perdem nada com isso, né? O modelo de trabalho é o modelo 100-80-100. O que isso significa? A empresa paga 100% do salário do funcionário, ele trabalha 80% do tempo, mas ele entrega 100% da produtividade. E como que é alcançado esse cenário? Através de treinamentos, através de troca de informação, através de revisão dos processos de trabalho das empresas. Então, não é só abandonar um dia de trabalho, né? É abandonar de maneira sistemática, de maneira ordenada, para que isso seja possível. E as empresas elas não precisam nem fechar as portas 3 dias por semana. Existe a possibilidade de você
fazer um rodízio com os funcionários de maneira a assegurar a continuidade do funcionamento das atividades das empresas, de maneira que o funcionário ganha porque ele tem mais qualidade de vida, ele se engaja mais no seu trabalho, e a empresa ganha porque ela vai ter mais talentos, mais funcionários saudáveis e mais funcionários com vontade de trabalhar e vestir a camisa. Agradecer ao Francisco pela participação. Jaime, quero te ouvir sobre isso. Essa redução da jornada de trabalho é um modelo viável? Eu creio que sim, desde que a empresa tenha um nível de engajamento muito bom. É preciso também, a gente precisa estar preparado para a conversa, que não necessariamente todo tipo de trabalho pode funcionar dessa maneira. Porque falar no rodízio para que a empresa continue funcionando quer dizer que talvez os cargos de chefia ou a diretoria vai estar trabalhando o tempo todo também e não vai usufruir desse tempo. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é que quando o engajamento é baixo, esse dia a menos, se você não tiver uma empresa que consegue aferir os indicadores e dizer que essa produtividade é 100%, não tem jeito, porque você não vai garantir que a produtividade vai acontecer. Então, com um bom engajamento, com funcionários comprometidos, uma empresa que cuida da saúde mental, que cuida da segurança emocional, é possível que isso aconteça. Mas em alguns tipos de trabalho, alguns tipos de organizações, que nós sabemos que aqui no Brasil não são poucas, empresas tóxicas que não cuidam das pessoas, que vão usar disso como alguma moeda de troca, talvez ainda não funcione. Estamos chegando ao final, então vou deixar livre aí um último minutinho para um recado final de vocês, o que faltou dizer, Daniela. Até pegando esse gancho da semana de 4 dias, eu fico pensando que a nossa vida precisa caber enquanto a gente trabalha, porque muitas vezes a gente não consegue ir no médico, a gente não consegue ir na festa da escola do filho, porque o trabalho ele domina tanto, além das 8 horas por dia, que nos tira essa possibilidade de olhar para as outras áreas da vida. E a gente precisa lembrar que é muito importante a gente cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar dos relacionamentos enquanto a gente trabalha. E é impossível falar disso sem pensar na estrutura também. Então, como é que a gente está vendo a estrutura da sociedade mudar em relação a isso? Como é que a gente sai desse lugar de vulnerabilidade tão forte? Como é que a gente fala muito mais também de direitos e menos desse privilégio? Assim, eu acho que todo mundo, quando consegue estar no seu melhor e fazer o seu trabalho bem, sente uma recompensa. Como é que a gente amplia isso para mais gente? Doutor Rodrigo. Você sabe que é interessante? Algumas empresas de ponta internacionais começam a mudar a cultura. Então, eu tinha uma reunião outro dia, eu falei, vamos marcar sexta à tarde. Ela falou, eu não trabalho. Se quiser, vem trabalhar na minha empresa. Eu falei, nossa, que inveja. Realmente, que inveja por quê? Porque eu queria estar nessa situação, então aquela é uma situação que atrai talentos. As empresas, então, estão fazendo isso porque a nova geração valoriza a saúde mental. Então, se eu quero gente boa na minha empresa, eu preciso fazer isso. Tem uma outra coisa que eu acho legal desse programa aqui hoje, que o nosso grande objetivo foi fazer o quê? Aliviar a culpa de todo mundo. Nós estamos aqui para falar para vocês que tirar férias é bom, divirtam-se, porque vocês vão estar melhor quando saúde, vocês voltarem. né? É saúde total. Se as empresas estão fazendo isso, com certeza é bom para elas também, não é? O funcionário volta mais produtivo, mais feliz. Sem dúvida. E eu acho que esse é o grande recado final. É falar, tirem férias, aproveitem com a família, se desconectem também, porque tirar férias não é só não estar no trabalho, é também lidar com a tecnologia com sabedoria. Não tem essa de, não, deixa eu dar uma olhada aqui no e-mail, meio que pela rotina, pelo vício, é se desconectar, faz bem. Parece que quem não se desconecta é a pessoa que é a melhor profissional, é a que performa mais, mas isso não necessariamente não é verdade. Talvez você volte até muito melhor sabendo se desconectar. É muito importante a gente saber que não é a vida que pertence ao trabalho, é o trabalho que pertence à vida. A vida é tudo que está acontecendo ao nosso redor. Conexão familiar, como nós lidamos com o hobby, o ócio criativo também é vida. A vida não é só o trabalho, a pessoa não tem que se orgulhar de dizer... Não é viver para trabalhar, não. Só viver para trabalhar, não dá certo. E sem culpa, gostei disso. Vamos tirar férias sem culpa e aproveitar, zero culpa. Obrigada, Jaime. Doutor Rodrigo, Obrigado, Daniela,
Eu lembrei só que eu vi esses dias um post na internet que era assim, daqui a 20 anos, só quem vai lembrar que você trabalhou demais e não estava presente são seus filhos. Você, verdade. Você falou ali de relação familiar, assim, a gente precisa conseguir colocar medida nas coisas e a nossa relação de trabalho está desbalanceada, então a gente tem que defender muito esse espaço de descanso, esse espaço de presença. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado, André. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até mais, gente. A opinião fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.